Um encontro que deixou saudade. O ouvinte que nos manda sua história hoje é o Henrique. Lembrando que é um nome fictício, já que os relatos aqui são anônimos. Eu quis contar minha história aqui, porque para mim é uma época que sinto muita saudade. Aconteceu muito rápido, mas ainda guardo comigo cada momento. Eu era bem mais jovem e estava no colegial. Eu trabalhava e estudava. Na praça do nosso bairro, na época de junho, sempre tinha quermesse perto da igreja. As barraquinhas vendiam artesanato, lanches, churrasco, doces, comidas, salgados. E tinha atividades para crianças, jovens e adultos. Era muito gostoso e a gente se divertia muito. Tinha um palco pequeno e vinham uns cantores às vezes para fazer um show, coisas simples mesmo. Por conta desse palco, sempre precisavam de ajuda para posicionar os instrumentos, microfones, a parte elétrica, enfim. E eu tinha um pouco de conhecimento como técnico de som e eles sempre me chamavam para ajudar. Um final de semana fui chamado para ajudar no palco, na quermesse, mas o responsável estava atrasado. Por conta disso, aproveitei para caminhar na pracinha, conversar um pouco. Eu lembro que sentei num banco da praça e, distraído, fiquei ali olhando para o nada. A tarde estava quente, animada, muitas pessoas caminhando, crianças brincando e alguns senhores jogando dominó nas mesas. De repente, vi uma pessoa ao meu lado, era uma jovem. E ela me perguntou: "Oi, posso me sentar nesse banco?" Eu disse: "Sim, claro, fique à vontade." E nós começamos a conversar no início sobre a quermesse. E ela comentou que todo ano gostava de ir até lá. Geralmente ia com as colegas, mas naquela tarde, naquele dia, suas amigas não podiam ir com ela, então resolveu ir sozinha mesmo para distrair um pouco. Contei que era técnico do som e que fazia ajustes no palco para os cantores. Falei também sobre algumas coisas referente a músicas, sobre a quermesse. Ficamos conversando por muito tempo. Eu até perdi a noção da hora. Ela me falou sobre sua família, sobre a escola, o curso que fazia e que pretendia, depois do colegial, fazer faculdade de psicologia, pois gostava de pessoas, de conversar, de ouvir, e queria entender mais sobre o comportamento. A sua maneira de conversar era muito calma, tranquila. Contei sobre minha família também, sobre a escola, as coisas que eu gostava, entre elas a música, e que esperava um dia ter um negócio próprio, ligado à assistência técnica, se eu conseguisse. Ela se chamava Marta e tínhamos quase a mesma idade. Sugeri que tomássemos um sorvete por conta do calor que fazia naquela tarde. Continuamos ali, conversando, batendo papo. Falamos sobre vários assuntos e rimos muito, principalmente quando falamos da escola, dos amigos e de programas da TV que assistíamos. Naquele tempo não tinha internet, nem celular, nem redes sociais, e a TV não tinha muita opção. Todo mundo assistia os poucos canais que existiam na época. Os gostos eram muito parecidos e tudo fazia a conversa fluir ainda mais. Nós falamos sobre vários assuntos, coisas engraçadas, sobre filmes da época, cinema,
as comidas preferidas de cada um, viagens, lugares que curtíamos ir para passear. Os assuntos não tinham fim. Foi tudo assim muito natural. Um entendia o outro e o papo foi muito gostoso. Conforme as horas foram passando, eu percebi que ela queria ir embora e ao mesmo tempo queria continuar ali. Ela era muito educada, bonita e ouvia calmamente quando eu falava. Coisa difícil de acontecer. Geralmente as pessoas não te ouvem, só querem falar, falar. Difícil é encontrar alguém que te escute. Eu gostei muito do jeito dela e senti como se já nos conhecêssemos há muito tempo. Percebi que o responsável pelo palco na praça estava chegando e que tinha que ir também. Eu precisava ir. Então expliquei para ela que fazia trabalho de técnico na quermesse e que precisava ir naquele momento. Ela sorriu e disse: vou ficar mais um pouquinho e depois também vou para casa. Sorrimos e então apertei a mão dela e nos despedimos. Como era sábado, eu disse antes de sair dali: Marta, nós poderíamos nos encontrar aqui na praça amanhã de novo. Amanhã eu estarei livre, o que você acha? Ela disse sim, claro. E então falamos tchau um para o outro. Nessa noite voltei para casa muito feliz e nunca havia sentido aquela sensação antes. Parecia um reencontro. Que engraçado, não um encontro apenas. Eu fiquei ansioso para que as horas passassem rápido, porque assim poderia vê-la novamente, conversar. Senti que havia uma afinidade entre nós. No domingo acordei já com ansiedade, pensando que iria vestir à tarde. Aquelas coisas que sentimos na juventude. Ai, que fase boa da vida. Na hora do almoço, minha avó, que morava na nossa casa, começou a passar mal e, como ela tinha pressão alta, minha mãe achou melhor levá-la ao pronto-socorro. E fomos, eu, minha mãe e minha avó. Estava lotado, muitas pessoas e poucos médicos atendendo. Não havia o que fazer, esperamos por horas. E por fim, quando ela foi atendida, já era praticamente o final de tarde. Ela foi medicada, não era nada grave e voltamos para casa. Assim que cheguei em casa, fui correndo para a quermesse, na expectativa de encontrar a Marta. Olhei os bancos da praça, as barraquinhas, o palco em volta e andei em volta da praça várias vezes, nenhum sinal dela, nada. Com certeza ela tinha esperado e como viu que não aparecia, deve ter ido embora. Eu não conseguia acreditar. Só podia ser isso. Sentei ainda um pouquinho, meio desanimado, e esperei mais algum tempo. Fiquei ouvindo as músicas, vendo o movimento, mas meu pensamento estava tão longe, estava nela. Não tinha informação nenhuma, não sabia onde ela morava, não existia celular naquela época e estava por conta do destino mesmo, foi o que eu pensei. Voltei para casa triste depois de algumas horas, mas eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Será que eu nunca mais veria a Marta? Hoje, lembrando, parece tudo tão distante. Me vejo ali na época bem mais jovem e lembro de tudo que se passou depois. A vida continuou, os anos passaram. Terminei o colegial, entrei em uma empresa e trabalhei lá por muitos anos. Mudamos de bairro e anos depois conheci uma outra moça com quem namorei. Casamos, mas ela não podia ter filhos. Ficamos juntos por 25 anos e ela faleceu há 2 anos. Hoje estou viúvo, mas trabalho ainda.
Apesar do tempo ter passado, eu nunca consegui esquecer a Marta, aquela moça tão bonita, educada e que mexeu tanto comigo. Sei que parece não fazer sentido falar isso, mas eu realmente senti uma afinidade muito grande por ela. Eu gostei muito dela. Infelizmente, nunca mais a vi. E não sei o que aconteceu com ela também. Muito tempo se passou, muito mesmo. Eu lembro que naquela tarde na quermesse, ouvimos uma música chamada Catedral, da Zélia Duncan, que tocava muito nas rádios naquela época. E ela me disse que amava essa música. Até hoje, sempre ouço essa música quando as lembranças vêm na minha mente daquilo que poderia ter sido ou não. Não dá para saber, né? Ah, como eu gostaria de poder reencontrá-la. E queria poder voltar no tempo também, mas isso não é possível, infelizmente, eu sei. Para a geração de hoje que tem celular, e-mail, internet, WhatsApp e tudo mais, essa história pode parecer não ter sentido, mas quem viveu naquela época me entende e sabe como era tudo tão difícil. Não tinha tecnologia nenhuma, não dá para acreditar, mas era assim. Escrever aqui foi uma maneira que encontrei de abrir meu coração, contar sobre uma lembrança tão bonita que trago no meu peito. E nunca vou me esquecer dela e desse tempo tão maravilhoso. Gostaria que ela pudesse ouvir aqui. Com certeza ela iria se lembrar de tudo. Só posso dizer obrigada por esse espaço aqui aberto, onde a gente pode falar, desabafar. Me fez muito bem poder contar, falar, abrir meu coração. E você? Gostou da história do Henrique e da Marta? Se você também tem uma história para contar, uma mensagem ou algo para relembrar e deseja compartilhar com os ouvintes, envie sua história. Ela pode inspirar outras pessoas. Para enviar sua história ou mensagem, é só olhar na descrição do canal, tem um link. É só clicar e responder anonimamente. Assim, sua história poderá ser narrada aqui no canal. Você pode ser o protagonista do próximo vídeo. Fragmentos reais. Quando a vida vira história. Histórias reais, vozes anônimas.